boa noite para você que acompanha o programa Fala Ban, essa iniciativa, a criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, essa região com 40 cidades, né, pertencentes ao nosso sindicato, uma das mais extensas da Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, e a gente dá aqui, né, boas-vindas a você que costuma acompanhar o programa e dizer da nossa satisfação em estar ouvindo de outras categorias que estão acompanhando o nosso programa, que os assuntos aqui colocados são bastante pertinentes a todas as demais categorias, porque quando a gente fala de banco, é específico de banco, mas quando você fala de problema, a maior parte das categorias profissionais praticamente tem a mesma dinâmica, né? Então, alguns sindicatos da base aqui de Sorocaba já têm dito, olha, eu tenho acompanhado o seu programa, aquele assunto, aquele outro, são muito... É muito gratificante para nós, que quando começamos o programa há quase 4 anos atrás, nós não tínhamos noção da dinâmica ou do ponto em que chegaríamos. E aí a gente está recebendo essas parabenizações, o que deixa a gente bastante feliz. Com a produção da Ana Fonseca, com a direção do Cabé Lopes, nós vamos dar início hoje a mais um programa, e hoje a gente vai tentar falar um pouquinho daquilo que parece impossível, né? Dos lucros bilionários das instituições financeiras, dos cortes de emprego, fechamento de agência, qual é o custo real para os bancários nessa loucura do dia a dia que a gente vive e convive, em que alguns ainda colocam para a gente, olha, mas o banco tem o direito de reclamar que não cresceu o que cresceu o ano anterior, ou seja, a gente entra numa roda viva, né? Que é aquele negócio, num ano deu 1 bi de lucro, no ano seguinte tem que dar 2, se não der 2, o banco fica insatisfeito. Aí no outro ele tem que dar 4. Nós temos um banco que está dando 40 bi de lucro, né? E aí começaram as movimentações de demissão que não passa pela nossa cabeça o porquê. E aí vem essa explicação, né? Não, mas eles não estão tendo o lucro que eles planejaram. E aí a gente fica bastante preocupado. Eu costumo misturar muito o assunto e colocar a inteligência artificial como culpada nesse assunto também, ou parte culpada também, porque a gente sempre diz que a inteligência artificial, os computadores, vieram para ajudar o ser humano e está tirando vaga de emprego, né? E aí, daqui para frente, a gente vai descobrir um outro ramo de trabalho, uma outra atividade. Mas será que vai encampar todos? Todas as categorias, desligando, demitindo, colocando máquinas para poder resolver o atendimento do ser humano? Se bem que o ser humano não está indo mais nem na loja, né? Já pede pelo iFood da vida, Liga, Mercado Livre, coisa e tal. Mas onde é que nós vamos parar com tudo isso? De qualquer maneira, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho a respeito dos lucros bilionários, e a Ana já separou algumas perguntas que a gente recebeu aqui por parte dos colegas, e não são aquelas perguntas mandadas dizendo assim, ô Julião, eu quero saber. Eles querem saber dos problemas que enfrentam no momento, no dia a dia. Então o Zé liga aqui e fala, olha, no outro dia o João liga e fala, viu? No outro dia a Maria liga e fala, o que acontece? Né? Então estas são as perguntas que a gente costumeiramente recebe aqui e com razão ou com um pouco de dificuldade, a gente acaba respondendo. Aí a Ana já coloca aqui quais são os principais motivos alegados pelos bancos para o fechamento de agências físicas. Então, vai lá o seu Campos Neto para Miami, a questão de uns 2 meses, 2, 3 meses atrás,
e dá lá numa palestra dele uma informação de que os 3 bancões brasileiros, Itaú, Bradesco, Santander, não necessariamente nessa ordem, nos próximos 3 anos deixarão de existir como agência física, agência de tijolo. Já falava o seu Natel lá atrás que agência de tijolo, Banco Itaú, né? Que agência de tijolo deixaria de existir. Aí os bancos fazem uma cópia razoável do que diz o Nubank, do que diz o C6, os bancos virtuais, que não tem agência física. Está tudo ali no celular, no telefone, né, na internet. No caso do Nubank, milhões de clientes e 7 mil funcionários. Então, esse ex-presidente do Banco Central, seu Campos Neto, deu essa informação lá. E a gente começa a ver, então, os bancões fazendo aquilo que a gente costuma entender como uma economia em cima do funcionário, de folha de pagamento, para continuar aumentando a sua lucratividade, né? Fiz uma ponderação agora aqui com alguns colegas dizendo o seguinte: no momento do desligamento, o banco despende de um valor maior para poder desligar aquele funcionário, ok? Mas dali, os outros 11 meses, para completar um ano, os outros 11 meses ele não vai ter aquela despesa mensal, né? As despesas sociais, os encargos sociais. Então, pode apostar, o banco, ele olha isso também. E aí sobrecarrega o outro colega, porque desligando um em 10, os outros 9 vão ter que absorver o trabalho daquele um desligado. E aí no mês seguinte alguém descobre que pode desligar 2, e aí os outros 8 vão ter que absorver o serviço daqueles 2 desligados. O fato é que a gente começa a assistir agora uma série de colegas que estão se afastando por problema mental. Estresse, estafa, burnout, né? E isso é ocasionado pelo excesso de trabalho, porque a máquina não vende o produto sozinho. Quem vende o produto é o ser humano, o trabalhador. Eu me nego a receber pelo meu celular uma oferta de um empréstimo, de qualquer coisa ali, que eu não tenha com quem conversar, com esse volume de golpes que tem aí fora, né? Que o banco diz: não, nós investimos muito em segurança, A segurança que o banco diz não é mais a porta giratória com detetor de metal, nem o vigilante. A segurança é contra os golpes aplicados, contra o cliente, contra o banco. E mesmo assim o banco ainda faz com que o cliente venha provar que não foi ele que falhou, né? Uma colega de um banco disse assim: olha, Júlio, está mais fácil aplicar um golpe no cliente do que o cliente receber uma informação nossa, de dentro do banco, a informação real do banco. Então é mais fácil o cliente cair num golpe, porque o golpe é sempre muito mais gostoso de se ouvir, né? Olha, pegue 10 mil aqui e se você não tiver dinheiro, você nunca mais vai pagar. Tem algumas coisas que tem gente que acha que o dinheiro dá em árvore, né? O golpe do bilhete premiado. Esses dias uma amiga ex-banco caiu no golpe do bilhete. Então, né? Tá aí. Às vezes a inocência do ser humano faz com que ele acabe entrando nesse barco furado e sofrendo os golpes. Fechamento de agência física também está no escopo geral da economia. Quanto é que o banco paga para alugar determinado prédio? 10 mil por mês. Quanto que o banco paga por energia elétrica? 1 mil. Quanto que paga para água? 500 reais. Quanto que paga de segurança, de estacionamento, tudo vai na ponta do lápis. No final do mês, dá ali em torno de 20 mil, e o banco vislumbra 20 mil por mês, 240 mil no final de um ano, vamos acabar com isso aí. E pega, junta tudo numa agência maior,
desliga aqueles que não têm condição de continuar com 2 cargos. Toda vez que alguém fala, nós estávamos fazendo uma manifestação do Itaú e chegou a informação de que a agência Itaú do Jardim Europa, que fica lá em cima, perto da caixa d'água da General Carneiro, vai fechar agora no mês. Nós estávamos fazendo uma manifestação favorável aos funcionários do Banco Itaú e chega o comunicado do fechamento de uma agência. Hoje, segunda-feira, dia 14, já chegou para a gente informação de que uma agência do Bradesco, aqui na nossa região, vai fechar e os funcionários vão migrar para uma agência, na minha cabeça aqui, 60, 80 quilômetros de distância. Aí, eu sou morador de Sorocaba e a minha agência fecha, eu tenho que me transferir para Itapetininga. Itapetininga, 60 quilômetros. Eu vou e volto, vou e volto. Eu não tenho condição de mudar. Minha família, meus filhos, escola, trabalho. Aí o banco encontra uma forma de fazer com que o funcionário do banco peça demissão. E o banco pedindo demissão, a homologação fica mais barata. E tem homologação, que não feita aqui no sindicato, que ainda tem aquelas pegadinhas, que a gente pede quando você for demitido, que entra em contato com o sindicato e fala, por favor, dá uma olhadinha na minha homologação, vê se está tudo certo. Porque às vezes a homologação é feita de uma forma errônea. Mas foi o escritório contratado, e aí empurra. Sabe aquela funcionária que atendeu o telefone e atendeu errado? É sempre culpa daquela funcionária, Nunca a entidade erra, é sempre o erro físico. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque os motivos alegados são os mais diversos. O problema deles é a economia do dinheiro. Se deu um lucro de X, o ano que vem tem que dar X mais alguma coisa. E não é mais é mais 10, mais 20, mais 50. Então, o crescimento dessa ganância, ela continua cada vez maior e cada vez mais agressiva. Ana, outra pergunta, por favor. Quero fazer um agradecimento, também, e mandar um beijo para a Alicinha, para a Vitória, para a Fênia, que acompanha o programa toda semana. Estão lá assistindo agora o programa, eu agradeço muito a audiência. Como o fechamento de agência impacta diretamente os trabalhadores bancários, especialmente em relação à estabilidade e sobrecarga nas unidades remanescentes? Foi mais ou menos o que eu acabei de falar, mas o funcionário é transferido para uma outra localidade. Uma cidade grande como Sorocaba, que tem 10, 12, 15 agências de um banco grande, fecha aqui, remaneja para ali, quer dizer, você muda de avenida, é uma história. Quando você só tem uma agência na cidade, você é obrigado a mudar para uma cidade do lado, E eu não estou falando de Votorantim, que é junto com Sorocaba, estou falando daquela cidade que tem ali alguns quilômetros de distância, 20, 30, 50, E isso acaba mexendo com o trabalhador por conta da família, por conta dos compromissos pessoais, dos cursos que o bancário continua e tem que continuar fazendo, A escola das crianças, o emprego da esposa ou do marido. Então, isso já cria um impacto na cabeça do trabalhador. E aí o trabalhador é obrigado a escolher, ou ele vai, ou ele diz que não vai. Se ele disser que não vai, o banco vai desligar, vai demitir. Se ele for, não vai haver nenhuma remuneração, porque o banco resiste à nossa convenção coletiva, dizendo que o funcionário remanejado tem que ter o mesmo salário do outro, substituído e tal. Mas o banco alega que só em caso de substituição. Então, o administrativo ficou doente e durante 2 meses alguém teve que ficar no lugar dele, substituir a pessoa. Então, nesse período, ele teria direito a receber. Mas se ele for transferido para aquela localidade, ele foi transferido, ele tem que mudar para lá ou viajar. Eu tenho o caso de um amigo, um colega de trabalho,
que trabalhou durante 8 anos numa cidade distante, 50 quilômetros aqui de Sorocaba, e o banco trouxe de volta, porque ele mora em Sorocaba, e aí não precisou nem dar aumento para ele, porque ele deixou de gastar uns R$ 1.500 que ele gastava de transporte, ida e volta, né? E esse 1.500 começou a sobrar no bolso, mas ele teve que se desdobrar durante 8 anos, trabalhando fora da cidade de origem dele, deixando mulher e filhos aqui para que a esposa, o pai, a mãe, os avós cuidassem enquanto ele viajava para ir e para voltar. Sem falar no risco que se corre na estrada, porque você pode ser um exímio motorista, mas se o outro fizer uma brincadeira, uma bobagem, você está no meio dela. Em relação à estabilidade e sobrecarga, sobrecarga, a gente acabou de falar também, porque numa agência, uma entidade com 10 funcionários, cada um, 2 demitidos, a produtividade vai ser diluída entre os demais. Ninguém vai admitir que de 10 trabalhadores, se 2 foram demitidos, que aquelas 2 produtividades vão deixar de existir. Aquela agência já tem aquele percentual de produtividade. Se não tem 2, se tem 3, se tem alguém de férias, alguém doente, a diretoria do banco não tem muito esse olhar amistoso e legal, né, para dizer, não, olha, aquele pessoal está penalizado. A cobrança vai vir de qualquer jeito. E aí vem a origem das doenças ocupacionais, né? Em relação à estabilidade, gente, banco particular não tem estabilidade. A não ser que você tenha um adoecimento, que você passe pelo INSS, que você sofreu, porventura, um acidente, ou qualquer coisa, em que se machucou, no caso da mulher, a gravidez, né? Estas são as estabilidades que a gente conseguiu colocar na convenção coletiva e que o banco reluta em continuar dando. Vamos falar de uma estabilidade, de um benefício que a gente tem, que poucos podem gozar, porque o gerente geral não permite, é o gozo do dia de folga que você tem durante um ano em que você trabalhou normal, você tem um dia de folga que é conhecido como abono assiduidade, né? Tem gerente que fala assim, olha, faz o seguinte, agora não dá para dar não, o mês que vem, e aí nós estamos em agosto, o mês que vem é setembro, expirou o direito que você tinha do ano passado. Com muita sacanagem, o gerente empurra isso com a barriga para frente, né? Corta as férias, o cidadão colocou lá as férias junto com os filhos da escola, aí corta. Mas o gestor, ele tira em janeiro as férias, junto com a família, né? Então, existem alguns gestores que, por maldade, não liberam o abono assiduidade, que é direito de todo trabalhador e está na nossa convenção coletiva. E isso precisa ser denunciado, gente, porque se eu chegar a dar o meu nome e dizer, olha, o meu gestor não deu, ele vai arrumar qualquer motivo para me demitir, porque eu fiz o relato de um erro que ele anda cometendo. Isso é importante para quem está acompanhando o programa, que comente com os demais, tá? Porque tem gente que até hoje não tirou um dia sequer de abono assiduidade. E agora vem o Bradesco dizendo que você pode negociar, que você vai ficar alguns dias trabalhando em casa, que se você tiver horas para compensar, você vai poder escolher o seu dia. Estou pagando para ver. Porque o Bradesco não concede esse benefício de graça. Alguma coisa por trás vem. Então, falando um pouquinho de estabilidade, misturei com a abono assiduidade, mas é importante que você saiba que está na nossa convenção coletiva e a gente ainda encontra administrações que estão prejudicando o trabalhador nesse sentido. Ana, por favor, a outra pergunta.
E eu vou tentar fazer um programa um pouco mais curto aqui, porque eu falando sozinho a garganta seca, né? Então, vamos tentar fazer dentro do programado de 40 minutos aqui. O avanço da digitalização é justificativa suficiente para reduzir drasticamente a presença física dos bancos? Ora, o banco está fazendo de tudo para o cliente não ir mais para dentro da agência. Por isso que tem os apps, tudo aquilo que os jovens, né? O meu filho de 10, 9 anos, sabe mexer muito melhor no celular do que eu. Nós temos um pouco de dificuldade. Mas as habilidades que nós tínhamos lá do passado, eles não têm. Eu vou dar um exemplo curtinho, pequenininho, matemática. 2 mais 2 tem jovem fazendo na calculadora. Então, o que cabia na nossa cabeça antigamente não cabe agora. Porque está no celular, o celular você tem que ter uma certa agilidade, procurar a ferramenta, blá, blá, blá. E aí eu volto à primeira fala minha, que é com respeito à digitalização. Quando foram colocadas as máquinas ligadas à internet, porque eu sou do tempo da máquina de manivela, que autenticava documento, que tinha um grupo de trabalhadores que chamava subcentro, que processava tudo. Hoje o documento passa pela máquina, autenticado já foi para o cliente. Não precisa mais do grupo do subcentro, não precisa. E quando colocaram as máquinas de autoatendimento, os bancos diziam que para cada máquina colocada eram feitos desligamento de 5 funcionários. E assim foi. E eu estou falando da máquina de atendimento, do autoatendimento. Eu estou falando daquelas máquinas que fazem o pagamento do lado de fora da agência, o banco 24 horas, né? E dali para cá, tudo veio se modernizando. Você passa o documento numa leitora, aquilo já foi embora, não precisa mais ninguém digitalizar. Então, a digitalização já prejudicou em muito a nossa categoria, quando nós éramos mais de 1 milhão, e nós estamos em torno de 400 mil em todo o país. Então, não é pouco o que a digitalização causou na categoria bancária. Depois, eles arrumaram também o correspondente bancário, que era para expandir a bancarização no país todo. Veja, lá no meio da Amazônia, lá no Pará, no meio do charco, aqueles ambientes que para o ser humano é muito difícil. O correspondente bancário foi colocado, em sua grande maioria, aqui na região sudeste, aqui no estado de São Paulo. Então, passou para a lotérica, para a Casa Bahia, passou para a padaria, passou para o açougue, passou para o supermercado, passou. E o serviço o que era para ser feito dentro do banco, acabou sendo feito por terceirizados. Depois veio a autorização da atividade fim, que o bancário foi um dos últimos a entrar nessa liberação, causada lá em 2017 pelo seu ex-presidente Michel Temer, né, que causou todo esse benefício patronal e o prejuízo para a categoria bancária. Porque quem faz o serviço bancário lá fora não ganha igual o bancário. Acho que o caixa da lotérica, o caixa da Casa Bahia, o terceirizado da Pulse, outras empresas terceirizadas, eles ganham menos da metade do que o bancário ganha, para generalizar que o salário mínimo, R$ 1.500. Então, essa chamada digitalização, quando a gente sempre ouviu aquela grande mentira que dizia, não, a digitalização, a inteligência artificial veio para ajudar o homem, veio para ajudar o patrão. Né? Você pega a máquina do campo, que antes, aquele monte de pessoas colhendo fruta, algodão, hoje eles colocam uma máquina que colhe tudo, com um piloto da máquina, que ainda reclamam que não tem qualificação para pilotar aquela máquina. Onde é que estão os outros 200, 500 que ficavam esparramados pelo campo? Migraram para
para a cidade grande, saíram do campo, vieram para cá. Hoje a gente vê o oposto. Gente daqui da cidade tentando se aventurar no campo, plantando batata, uva, né? Então, a dita digitalização ou inteligência artificial, ela no momento não ajudou em nada o ser humano. Ela está progredindo, ela faz, ela realiza, ela é maravilhosa, mas na manutenção do emprego, não. E é nesse ponto que a coletividade, que os sindicatos trabalham. Ah, mas você tem que se especializar, se requalificar. Eu concordo com tudo isso. O problema é que nós, mesmo requalificados, nós não vamos ter a oportunidade que tínhamos um tempo atrás. O que é que vai ser criado daqui para frente? O empreendedor, dono de um carrinho de cachorro-quente, de novo, não tenho nada contra o dono do carrinho de cachorro-quente, churrasquinho. Aliás, eu sou um bom garfo, eu como tudo que me der para comer. Graças ao bom Deus, eu tenho um apetite fora do normal. Mas um empreendedor para ganhar R$ 1.500 com aquilo que a gente encontra aqui no país, com o agronegócio mandando tudo que é bom nosso embora para fora, e agora vem lá o presidente maluco do outro país taxar em 50% o nosso produto, e tem gente aqui achando legal, e eu ouvi pela inteligência artificial alguém dizendo: eu quero que o Brasil se exploda. Você vai ver, não é um pobre coitado, um trabalhador que nem eu, que nem você. É o dono de alguma coisa que está pensando em ir embora daqui. A proposta não é feche o teu negócio aqui, vá abrir nos Estados Unidos, você manda 10 funcionários embora aqui, vai contratar 10 americanos lá. No salário do americano, em dólar. Não pensa que você vai pagar R$ 1.500. Multiplique por 5 ou por 6 o que você paga aqui para você contratar lá. Ou você vai pegar imigrante que eles tiram de lá. Aí o Júlio vai ficando chato nesse assunto. Então, essa pergunta também considero resolvida, respondida. Ana, por favor. Essa pergunta ela é muito importante. Como a população de cidades menores ou bairros periféricos é afetada pela ausência de atendimento presencial bancário? Muito bem, vamos falar de bairro periférico. Como eu falei, aqui em Sorocaba, 10, 12 agências do banco grande e tal, aí fecha um aqui, outro ali, outro lá, e vai incorporando na próxima avenida, lá para o centro da cidade e tal. Mas, de qualquer forma, e o mais importante falar aqui agora, cidade pequena, cidade menor, vamos falar aqui de Itapiraí, que tinha uma agência bancária e ela fechou. O cidadão, a população, ela também tem que ajudar, tem que se ajudar. Quando você ficar sabendo que uma agência vai fechar da tua cidade e que você vai precisar ir para outra cidade para continuar tendo conta naquele banco, que você não precise ficar escravo do celular, né? Você procura o seu vereador da cidade, procura o vereador da sua cidade e diz: olha, eu sou contra o banco fechar a agência. Porque eu dependo, porque minha família, porque o meu vizinho, porque eu do outro lado da rua, porque a ganância financeira da instituição financeira, do banco, é maior do que a sua dificuldade. Então, se você tem uma dificuldade para não poder mais ser atendido na agência do teu bairro, você ainda tem como pegar um ônibus e ir no bairro seguinte. Agora, quando você mora numa cidade 20, 50 quilômetros distante da outra, a tua agência fecha e para você poder ter movimentação na sua agência, você tem que ir até outra cidade, envolva os políticos da sua cidade. Ah, mas você é amigo do prefeito, você ajudou a eleger o prefeito, reclame para o prefeito. O prefeito e o vereador têm poder suficiente para conversar com o banco e dizer: eu quero a sua agência bancária aqui na minha cidade.
né? Quando a gente fala, olha, você vai votar, agora é hora de votar em deputado, federal, estadual, governador, né? Toda a votação política. Quando você vai lá e elege um patrão, você não pode ter nenhuma garantia de que, se ele for interpelado a respeito de um assunto que pode trazer benefício pessoal para ele ou trazer um benefício coletivo para a população, de um modo geral, ele vai votar a favor dele, dos negócios dele. Eu estou falando de agronegócio, eu estou falando da religião, eu estou falando dos médicos, eu estou falando da polícia, eu estou falando de todas as instituições que movem os seus candidatos para serem eleitos. O ano que vem tem eleição para a presidência da República. Aí tem aqueles 50% que está correndo atrás disso aqui, olhando para o próprio umbigo. Tem um outro 50% que está correndo atrás em torno do benefício coletivo. E eu já ouvi falar que a pretensão de quem não está preocupado com a população é ganhar as casas legislativas. Troco aqui, Assembleia Legislativa e o Senado. Vocês já ouviram dizer que dos 513 deputados, eles votaram que querem aumentar para 531? 531? O que é que os 513 não podem fazer que os 531 vão fazer? Eu respondo. Eles têm interesse na maioria dos políticos ali dentro. A maioria que vai votar a favor de um determinado benefício que talvez seja o pessoal. Um benefício que talvez seja para a sua categoria profissional. Eu critico muito o agronegócio, que vendem o que a gente tem, o que é produzido aqui, lá fora, né? E que agora o senhor Trump mirou os 50%, e ele é um dos maiores consumidores de café brasileiro. Vamos taxar os 50% do café também? Né? Os nossos minérios, a nossa água. Vocês sabiam que tem barcos que vêm da Holanda que vêm fazer turismo na Amazônia e levam a água nos porões internos dos navios de volta para lá? Esse país aqui é muito bom, é muito bonito. Tem gente que desdenha, né? Mas quando fica doente lá fora, dá um jeito de vir para o Brasil, que é verdade, entra pelos países vizinhos, Uruguai, Paraguai, Argentina, dá um jeito, entra, vem ser atendido pelo SUS. Estados Unidos não tem SUS. Vem ser atendido pelo SUS. Atendimento gratuito, de qualidade, porque você não quer admitir, mas é verdade. Depois que está sadio, resolvido o problema, pega o avião e vai embora de novo para lá. Né? Então, tem muita coisa que acontece aqui no nosso país, e eu preciso tomar cuidado para não me perder, né? Tem muita coisa que acontece aqui que a pessoa desdenha, né? Mas, quando está lá fora, percebe que o que aqui dentro é bom e não tem mais lá. Então, tem todo um emaranhado de coisas aí que depende da política. Voltando aos 531, pergunto, o que 531 vai fazer mais do que 513? O que 513 cabeças não conseguem pensar que 531 vai melhorar? É que vai aumentar a cadeira do partido tal, do partido tal, do partido tal, do partido tal. E eu não estou falando do partido trabalhista ou daqueles que votam com a gente, porque nós temos 100, cento e poucos deputados que votam a nosso favor e os outros 400 votam contra. É médico que faz o seu lobby, o agronegócio que faz o seu lobby, é policial que faz o seu, é a igreja que faz o seu lobby. A igreja se transformou num dos maiores eleitores políticos, porque nos cultos religiosos eles colocam lá aquilo que eles querem.
E nós ficamos acreditando, né, que quem subir lá vai falar a nosso favor. Você já ouviu dizer que, pela mídia, você pede 2 milhões de reais e as pessoas vão dar 2 milhões de reais para você resolver a sua vida? Não, né? Mas o pastor, o político, né? Esses pedem dinheiro e eles recebem via Pix. O dinheiro cai no bolsinho deles e já foi embora, né? Revoltas à parte. Você tem que prestar atenção no que eu estou falando e não pegar raiva de mim, não pegar raiva do que eu estou falando. Pare para prestar atenção. Pare para prestar atenção. Porque se você tem um produto vendendo pelo dobro do preço, num determinado local, aquela pessoa está querendo ganhar o dobro. Não é lógico isso? Se o pãozinho está tabelado em R$ 1 o quilo, por que você vai comprar lá, não sei onde, por R$ 3 o quilo? Ah, porque é mais gostoso, ok, você tem o direito, mas está tabelado. E nem sempre a tabela é cumprida. Nem sempre a tabela é o seu pilar para poder resolver, responder. Aí você vai reclamar no PROCON, vai esperar alguém lá fazer a fiscalização, a vistoria, né? Quando a gente recebe pedido de socorro anônimo, nós temos que procurar saber. E ali dentro, de onde sai a reclamação, tem sempre 2, 3, 4 que vão defender o que está errado. Assim é na vida normal. E aí eu faço uma pergunta. Com tudo isso que está acontecendo aqui, o que vai ser do seu filho, do meu filho, dos seus netos, ou você não pensa para frente? Você está pensando, olhando para o teu umbigo, né? Chega de falar de política. Ana, outra pergunta, por favor. Que ações o sindicato, a categoria, pode tomar para resistir ao fechamento de agência e preservar empregos e direitos? Bom, a qualificação, né? A qualificação. Lembrando que CPA 10, CPA 20, CEA deixarão de existir nessa nomenclatura junto ao Banco Central e vão ter um outro nome. E a partir do momento em que mudarem essa nomenclatura, vai mudar também a avaliação do seu potencial de trabalho. Então, você vai responder num ano uma meia dúzia de perguntas ali de avaliação e aprovado, né? Você só vai participar de uma outra avaliação no ano seguinte, onde vão te fazer meia dúzia de outras perguntas para ver se você continua sendo avaliado ou não, bem avaliado. Essa requalificação peço com muito carinho que você preste atenção, porque quando você vai fazer a sua renovação CPA, CEA, e você não passa, né? Nós temos um grande banco aí, o Itaú, que quando a pessoa não consegue a aprovação, tem que esperar 90 dias para fazer de novo a sua aprovação, e se porventura o período de aprovação anterior venceu naquele período de 90 dias, o banco demite, porque você não tem a avaliação do Banco Central. Você entendeu? Então, não deixe para a última hora. Ah, faltam 5, 7, 10 meses para você fazer a nova reavaliação CPA junto ao Banco Central. Faça antes. Faça antes. Não deixe chegar para o último momento, não. Porque você pode não ser aprovado. E não sendo aprovado, você vai ser desligado na sequência. Como eu falei, tem um grande banco, o Itaú, que já fez esse tipo de sacanagem, ou tomou esse tipo de atitude com quem não conseguiu aprovação imediata. Tá bem? Resistir ao fechamento de agências é quase que impossível, mas acabei de relatar aqui o envolvimento político que você pode ter dentro da tua cidade quando uma agência apenas vai ser fechada e vai prejudicar o coletivo da cidade. Então, é fazer uso do partido político, do político que você elegeu, do vereador, do prefeito, né? Do deputado que você votou e que foi, né? Está lá em São Paulo, está lá em Brasília. Estas pessoas podem mover, podem
regredir o pensamento de fechamento. Amanhã ou depois o banco vai pensar de novo em alguma coisa, né? Vai mandar um diretor executivo aqui para dizer, olha, eu preciso fechar, porque estou gastando 20 mil por mês ali, e o cliente não vai mais porque o banco não quer. Quantas e quantas agências você vê no bairro aí que está vazia, com pouca gente, essa agência vai fechar. Agora, você vem para o centro da cidade, nos bancos grandes, você vai encontrar movimento, você vai encontrar funcionários se acotovelando um no outro, porque não tem mesa suficiente para o funcionário trabalhar. Vamos falar do Banco Santander, que pega o funcionário, fecha a agência e fala, a partir de hoje você vai para a rua, você vai captar recursos e você não tem mais agência para trabalhar. Quando ele consegue fechar um negócio, ele tem que procurar uma outra agência do banco ali por perto, pedir licença para aquela gestão ocupar uma mesa, fazer a parte burocrática que está cada vez menor, né? Encaminhar o produto que ele acabou de conquistar junto a um cliente, e feito a colocação ali via internet, via inteligência artificial, via digitação, ele encaminha para dentro do banco, o banco vai ficar com lucro, vendeu o produto e o funcionário vai para a rua de novo, atrás de um novo cliente, de um novo cliente e de um novo cliente. Tem bancário que fala assim, eu tenho que fazer 10 visitas por dia. Mentira! Você não consegue vender. Desculpa, vender não. Você não consegue atender 10 clientes num dia só. Porque a empresa também tem as suas ocupações. Você não consegue chegar lá e ser atendido de imediato. Se a empresa tiver uma reunião de diretoria, nem vão te ouvir. E aí, das 10 empresas que você tinha para atender, aquela você já perdeu e vai perder uma outra. Ou seja, para você fazer 5 num dia, é muito difícil. Muito difícil. O sindicato briga, discute, batalha, a sua convenção coletiva, tudo que você tem direito está lá na nossa convenção coletiva. O banco tenta fazer com tudo que está ali não seja mais viável para o trabalhador, tenta pejotizar você, transferir você para fora. Vamos falar do Santander, que transfere você de dentro do banco para SX, TUS, Pulse, né? E lá você passa a pertencer a uma outra categoria profissional, Sintetel, comerciário, né? E depois vem criticar o sindicato dos bancários por ter feito um manifesto lá, né? E dizer que o sindicato levou dinheiro é uma covardia muito grande. Mas aí você saiu do banco e foi para Pulse, né? Para Tubos. E o funcionário fala, não, eu não vou perder nada, eu estou tranquilo, vou estar tranquilo, vírgula. A partir do momento que você deixou de ser bancário e foi para dentro da Pulse, Tubos, você já não vai receber mais a PLR. O que você acha disso? PLR é um dinheiro bom, né? Que vem no final do ano, que você batalhou, ajudou, dá lucro para o banco, que o banco cresceu X percentual em cima do ano anterior. Pois é, a hora que você sai do banco e vai para uma instituição dessa, você não tem mais a PLR. E por que vão manter você com o salário de banco se as pessoas que estão colocadas ali estão trabalhando com salário mínimo? Você vai passar a sua experiência lá dentro, vai mostrar os caminhos das pedras e depois você vai ser demitido como uma outra categoria qualquer, vai receber ali as indenizações que você tem direito, sem precisar homologar no sindicato, sem saber que você recebeu e se recebeu o correto, né? Então, o sindicato está ali, amparando você com a convenção coletiva, te dando o direito de se afastar no caso das doenças, te remunerando com ticket de alimentação, refeição, PLR, salário, que cai rigorosamente na conta, né? Agora, nós não temos controle sobre o assédio moral que é praticado em cima de você, a não ser que você fale. Nós não temos controle sobre o assédio sexual que alguns recebem, algumas, né? Porque a grande maioria são as mulheres, sem que alguém faça denúncia.
Nós não podemos e não sabemos dos maus tratos, dos palavrões, das agressões, né, com palavras que você sofre dentro da agência, que é o assédio moral. Enfim, essas coisas que acontecem ali dentro precisam ser relatadas com o maior volume de informações para que a gente possa chegar na pessoa que está cometendo os erros e ou ele toma um jeito ou o banco vai dar um jeito nele. Nós andamos fazendo algumas visitas aqui na região, falando de algumas agressões, alguns exageros profissionais, e a grande satisfação nossa foi que muitos colegas disseram: olha, mudou. Não sei o que vocês fizeram, mas mudou. Então é assim que funciona. As poucas ações que nós temos condição de fazer sem citar o seu nome, porque a gente nunca fala o nome de quem está fazendo a denúncia. O que você não pode é cair no erro de ser o único criticado por aquele determinado assunto e relatar ele para o sindicato. Olha, mandaram me enforcar na ponte. Se foi uma pessoa só, o agressor, o gestor, vai dizer, foi aquele lá, ele sabe quem foi. Então o sindicato nunca relata o nome de ninguém. Por isso a gente diz, a denúncia é anônima. Nós não sabemos, nem nós sabemos quem está fazendo a denúncia. Ninguém coloca lá, eu fui maltratado, foi isso, assinado embaixo, Júlio. Ninguém coloca. E coloca ainda o meu amigo é que está sendo prejudicado. Tá? Então, nós não fazemos o relato de nome de ninguém. Tá? O mínimo que hoje a gente ainda consegue fazer, por conta da política, que é culpa nossa, né? A aprovação da terceirização da atividade fim passou pelo legislativo. Se nós tivéssemos gente lá com um pouquinho de olho em nossas funções, não teriam deixado passar. Então a culpa foi nossa. Quem você elegeu, quem eu elegi, foi lá e ou não fez o trabalho que devia fazer, né? Ou fez, mas os demais não acompanharam. Então, temos, né, muita coisa a fazer, muita água rolando por debaixo da ponte, mas você tem que nos ajudar. Você tem que estar atento para tudo que acontece na tua vida, na vida da tua família, no futuro que você deseja para os seus filhos e para os seus netos. Porque hoje tudo passa pela política, passa por aquele que você ajudou a eleger. E sinto muito, se você diz que daqui a pouquinho você vai embora do país, você é como aquilo que costumam dizer, né? Que quando um barco está afundando, a primeira coisa que sai do barco são os ralos. Eu não estou julgando ninguém aqui, mas as atitudes, né? Elas mostram o que você é na verdade, o que você quer, o que você direciona para a sua vida. Se você está só pensando em você, você é um individualista. Mas nós que pensamos no coletivo, nós estamos preocupados, inclusive com você, que não acredita. Mas nós estamos preocupados com você, porque você faz parte de um grupo. Se você está no meio desses aqui e pensa em você, tem alguém que está pensando, inclusive, em você. Tá bom? Eu acho, pelo que a Ana me passou aqui, eram as 5 perguntas que a gente tinha, né, dos lucros bilionários, cortes em massa. A gente continua batalhando, fizemos uma manifestação no Banco Itaú, fizemos há pouco tempo no Banco Santander, tem outras manifestações que estão sendo feitas, porque a gente precisa acordar a população e que a população tem que ajudar. Eu quero lembrar aqui que na manifestação do Itaú, eu peguei um senhorzinho com uma bengala daquela de 4 ou 5 pontas que ele não conseguia ficar em pé. Eu coloquei ele sentado numa muretinha e falei, senhor, fica aqui, a hora que o banco abrir, a gente vai colocar o senhor para dentro. A hora que o banco abriu, eu fui lá, trouxe o senhorzinho, segurando pelo braço, frágil que estava. Quando eu chego na fila, que eu fui pedir licença para aquele senhor entrar, um outro senhor falou para mim,
Eu tenho 80 anos e não admito que ninguém entre na minha frente. Será que ele estava pensando no outro? Será que ele pensava na saúde daquele que mal consegue parar em pé? A agressividade dele e o cheiro de bebida mostra que a saúde dele deve estar um pouco melhor do que aquele que a gente estava ajudando a colocar para dentro. O individualista é aquele que pensa nele só. Tá? Esse programa, então, foi voltado para estes assuntos. Lucros bilionários, corte em massa, qual o custo real para os bancários, que a gente está pagando esse preço, produzindo cada vez mais e tendo cada vez menos emprego. Mas a gente pode atuar, a gente pode ajudar. E é sempre um trabalho coletivo, não é individual. Tá bom? Um grande beijo, um abraço a todos. Ótima semana. Segunda-feira que vem a gente está de volta aqui às 19 horas. Um grande beijo para a Licinha, Vitória, Fênia, estão acompanhando o programa. E para você que acompanhou. E olha, leva esse programa adiante, comenta com seus colegas. De repente você está bem, está tudo perfeito, você consegue atingir, bater meta, mas tem alguém do seu lado que não está indo bem. Ele precisa saber como as coisas funcionam. Tá bom? Grande abraço, um beijo, até semana que vem, segunda-feira, 19 horas, pelo YouTube, programa Fala Ban, que já está invadindo outras categorias profissionais para o meu gosto, porque eu gosto de fazer esse programa. Então, um grande abraço a todos, até semana que vem.